Espaço. Marcado. Para a gravação. Disque. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Matheus de César Acessibilidade. Gente, nessa segunda parte de como formatar o seu computador com acessibilidade, eu vou ensinar vocês a dar o boot, né? No caso, né, agora chegou a hora de dar o boot, porque no primeiro vídeo eu ensinei a vocês a criar um pendrive de boot, né? Ou seja, vocês deixar ele preparado para colocar a ISO, né? No caso, fazer uma formatação. Então eu expliquei cada comando, né? Inclusive, se vocês não assistiram, vai estar aqui no canal. E nesse caso, eu vou ensinar vocês a dar o boot, no caso, pelas teclas de funções. Então eu vou explicar para vocês todo o procedimento, tá bom? E no nosso caso, o que a gente tem que fazer, tá bom? Só antes, pessoal, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça aí de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, acionar o sino de notificações e também deixar o seu comentário para o que vocês querem que eu traga. É um vídeo aí dinâmico de tecnologia, é uma novidade, então deixa aí à vontade nos comentários, tá bom? Pessoal, lembrando também que na descrição eu vou deixar os canais da minha amiga Judozeira, né, do canal Judozeira, no caso, né, da minha amiga Natália, e também da minha amiga Madumel, tá bom? Então eu vou deixar esses dois links na descrição, tá? Tanto da minha amiga Madumel e da minha amiga Judozeira, que é a minha amiga Natália, tá? Então o canal das duas estarão na descrição para vocês aí. Também vou deixar também o site do Acessibilidade em Foco para vocês baixarem a ISO, né, no caso do sistema que vocês querem usar, e também no caso para vocês baixarem o WinRAR, que é para poder descompactar, no caso arquivo ISO ou qualquer outro arquivo, né? Mas no caso, se vocês for formatar, você pode usar o WinRAR para descompactar também arquivos ISO, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte. Então, vocês lembram que no primeiro vídeo eu ensinei a vocês a criar, na verdade, um pendrive de boot, né? Então, eu expliquei cada comando que você vai limpar ele, depois vai criar uma partição, né, no caso, e aí depois formatar e atribuir a letra de unidade, né? Então, no caso, eu ensinei a vocês como que faz o procedimento, tá? Então, o que acontece? Agora, depois que vocês preparou esse pendrive de boot, já jogou a imagem ISO lá dentro, né? Você já jogou a imagem ISO lá dentro, foi lá, descompactou e aí tá tudo preparado. Pessoal, agora que chegou a hora de dar o boot. Então, assim, eu vou explicar para vocês. Em cada computador, no caso, ou notebook, ele tem um menu dedicado ao boot. Né? Então, o que seria esse menu de boot? É a opção que a gente vai acessar para poder acessar o nosso pendrive, né? Então, ele faz parte da BIOS, né? Então, ele tem uma tecla dedicada que você acessa esse menu, né? Por isso que é o famoso, eu vou dar o boot no computador. Então, você vai acessar esse menu. Então, o que acontece? Ele tem a tecla dedicada, ou seja, as teclas funções, né? Que é onde fica o F1, F2. No caso, vocês que fizeram informática já dominam, já sabem, né? Então, o que acontece? Cada notebook, no caso, ou PC de mesa, aí vai variando também, isso vai de caso a caso, tem essa tecla dedicada, né, essa tecla de função dedicada ao menu de boot. Então pode ser que é o F7, pode ser que é o F12, então vai variando para vocês aí, tá bom? Então assim, e também pra gente que no caso, pra gente que é cego total, o que acontece lá dentro não tem nenhum leitor de telas, né? Então é isso que eu vou explicar para vocês. Então o que acontece? Para vocês acessarem o menu de boot, o que eu recomendo que vocês têm que fazer? Então vocês vão deixar o pendrive plugado, né? Já tá tudo preparado, tá tudo certinho. Então vocês vão deixar o pendrive plugado, né? Já preparado, já com a imagem, tudo certinho. E o que eu recomendo, pessoal? Quando vocês for, no caso, reinicia o computador, tá? Para que a gente acesse esse menu de boot. Então, o que você vai fazer? Você vai lá nas opções de desligar, né? Você vai dar Alt F4, aí vai aparecer para você desligar. No caso, você pode reiniciar, que também é mais fácil, tá? Para gente que é deficiente visual, você pode reiniciar, ou você também que enxerga também pode reiniciar também. E o que acontece? Aí é que eu estava falando. Cada computador, no caso, cada notebook,
ele tem essa tecla função dedicado ao boot menu, né? Então, como que você vai fazer? Você vai desligar o computador, né, no caso. Quando você ligar ele, você vai apertar várias vezes a tecla de função que corresponde ao boot menu, né? Então você pode apertar o F7, o F12 várias vezes, tá? Mas você tem que saber certinho qual que é a tecla dedicada, né? E isso daí para você saber, ou você pode ler o manual, no caso tem o manual do notebook, ou também, no caso, o que acontece, muitas das vezes tem computador que a tecla de função do boot esteja desabilitada. Aí você vai ter que pedir para alguém entrar dentro da BIOS e, no caso, atribuir essa tecla de função para que acesse ao boot menu. Isso é caso que raramente acontecer, mas, no caso, vai variando de computador, né? No caso, isso vai variando. Então, o que acontece, pessoal? Quando vocês acessarem esse menu de boot, né, você vai reiniciar o computador. Então, você vai apertar várias vezes, no caso, a tecla que corresponde. Então, pode ser o F7 ou o F12. E o que acontece? Você vai apertando até um certo tempo, né? Não tem, assim, um tempo dedicado. No caso, para a gente que somos deficiente visual, no caso, ter um tempo assim calculado, a gente calcula mais ou menos uma variação aí, no caso, mais ou menos de 30 segundos, no caso. Vai apertando até você sentir que você pode entrar dentro do boot menu, né? Então você vai apertando até você sentir que está dentro, né? Claro que aí vai assim, ele não vai dar um sinal sonoro, né? Então, é por isso que aonde que entra esse segredo, né? Por isso que na primeira vez, você vai ter que solicitar ajuda aí no caso de uma pessoa que enxerga, porque como é a primeira vez, você vai estar acessando esse menu de boot, a pessoa vai estar falando para vocês, né, no caso, como que se faz para poder, no caso, você saber que a gente está dentro do menu de boot, né? Então você vai apertando, né, no caso, várias vezes, no caso, a tecla dedicada, o F7 ou o F12, né? Então você vai apertando, e aí no caso ela vai falar, fulano, você já conseguiu acessar o menu de boot, né? Então o que acontece? Nesse caso, como for a primeira vez, quando você for formatar no seu computador, né? Então o que acontece? Quando vocês acessarem esse menu de boot, também o que vai acontecer? O seu pendrive ele pode estar abaixo, né, no caso das opções que vai aparecer lá, que pode estar em inglês, então isso vai variando bastante, tá bom? E o que acontece? A pessoa vai falar para vocês, no caso, aonde fica a USB, né? Ou seja, o seu pendrive de boot, né? Então, o que acontece? No caso, ela vai falar assim, no caso, para você saber, vai com a seta para baixo. Aí o que acontece? O seu pendrive, ele pode estar renomeado como USB Flash Disk, né? Então, esse daí, quando a pessoa fala assim, fulano, desce umas 3 setas para baixo e dá um Enter. No caso, como ela vai ver, no caso, o que está ali na tela, dentro da BIOS, então ela vai ver que vai estar escrito isso, USB Flash Disk, né? Ou ele pode aparecer como USB Disk, né, perdão. Então pode aparecer isso lá. Ele pode aparecer ou USB Disk, né, ou USB Flash Disk, né? Então o que acontece? Ela vai falar para vocês, desce com a seta para baixo 3 vezes. Então, das próximas vezes que você for formatar, você vai saber direitinho aonde que tá. Então você vai descer 3 vezes com a seta para baixo até a opção do USB Flash Disk ou USB Disk, né? Ou seja, que é o seu pendrive. E aí, no caso, você já vai saber, tá bom? Então fica essa ressalva. Então, isso, pessoal, para gente que é deficiente visual, quando você for formatar pela primeira vez, né? Porque das próximas vezes você já vai saber direitinho aonde que é. Você vai dar 1, 2, 3 vezes a seta para baixo, e aí no caso vai dar o Enter, que você já vai saber ali que você vai estar seguro, que você vai estar dentro do pendrive, no caso no seu pendrive, que é o que você acabou de criar o pendrive de boot, né? Então o que acontece, pessoal? A partir daqui, a gente no caso que é deficiente visual, e você que enxerga,
Você que enxerga pode, no caso, usar o seu leitor de telas, né? Você pode usar assim, no caso, não precisa usar o narrador, né? No caso, você que enxerga, e também, no caso, que é deficiente visual igual eu, aí você vai chamar o narrador. Então, o que vai acontecer? Você vai pressionar o Ctrl, iniciar Enter, para poder habilitar o narrador, né? E você que é deficiente visual vai seguindo todo o passo a passo que eu vou falando para você, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Quando vocês habilitar o narrador com Ctrl iniciar Enter, né? Aí vai vir a voz da Maria, no caso, falando para vocês, né? Que é a voz que já vem por padrão, né? No caso, no narrator. E o que acontece? Pessoal, aí o que acontece? Dependendo da imagem que vocês colocaram tudo certinho, a primeira coisa que ele vai aparecer para vocês vai pedir para escolher o sistema operacional que você quer, ou seja, a versão do Windows que você quer instalar, né? Então vai aparecer uma lista com 4 opções. Então ele pode aparecer ou Windows 10 Home Sing Language, tá bom? Então vai ter essas 4 opções. Vai ter a opção Windows 10 Home Sing Language, a versão Windows 10 Pro. Isso se for a imagem do Windows 10. Se for o Windows 11 é a mesma coisa. Vai aparecer as 4 opções. Então vai aparecer vamos supor, Windows 10 Home Sing Language, né? Ou Windows 10 Pro, né? Ou também o Windows 10 Insider Preview, né? Então ele vai aparecer essa de 3 a 4 opções para vocês. Então ele vai mostrar para vocês qual que vocês querem. Então, no caso, você vai selecionar qual que você vai querer. Se você vai querer o Home Sing Language, ou a versão Pro, ou a versão Insider Preview, ou a versão Lite, né? Então vai ter essas 4 opções, tanto na imagem Windows 10 e na imagem Windows 11, né? Então vai depender de qual ISO que você vai formatar para colocar na sua máquina. Então você vai escolher como. Aí você vai falar assim, tá, Matheus, mas como que eu vou escolher essa versão do Windows? Muito simples. Você vai movimentar a seta para cima e para baixo e vai selecionar a imagem, tá bom? Depois, pessoal, quando você, no caso, deixar as setinhas, no caso, isso para você que é deficiente visual e, no caso, tá com o narrador, né? Então, o que acontece? Você que enxerga, você já vai ver direitinho, no caso, qual é a versão ali, você vai selecionar certinho e, no caso, vai seguindo com o tab ou pode com o mouse também. Então, para a gente que é deficiente visual, pode ir com o mouse, né? Aliás, com o teclado, perdão. Você vai com o tab até o botão OK, né? Depois que você escolhe o sistema operacional, tá bom? Na próxima tela, pessoal, ele vai pedir para você escolher o layout do teclado, tá? Então, você vai escolher o layout. Geralmente, é o padrão brasileiro que você vai deixar, que é o ABNT padrão 2, né? Então, é isso que ele vai te dar essa opção para você escolher. Então, você vai escolher a opção o ABNT padrão 2, né? Vai deixar em cima dele. E aí, no caso, você vai com o tab até o botão avançar, tá bom? Pessoal, o que acontece? Na próxima tela, ele vai te dar a opção, isso com o narrador, tá? Você que vai formatar que enxerga, pode ir com o mouse também. Então, na próxima tela, o que vai acontecer? Ele vai pedir para você, no caso, conectar numa rede Wi-Fi, né? Então, você vai selecionar para poder conectar numa rede Wi-Fi, você vai colocar a senha do Wi-Fi da sua casa, tudo certinho, e depois disso você vai com o tab até o botão avançar. Você vai tudo isso que eu vou falando para vocês vão utilizar a setinha para cima e para baixo e tab, shift tab, para você escolher a opção da rede Wi-Fi, para vocês colocar a senha e tudo mais, tá bom? Então é bem simplesinho. E aí, pessoal, na próxima tela, ele vai te apresentar qual a versão ou seja, qual é a arquitetura do Windows que você quer, no caso, instalar, né? Geralmente, no Windows 11, ele tem a versão só de 64 bits, né? Que suporta os aplicativos em 64 bits. Se você está com o Windows 10, ele vai apresentar duas arquiteturas. Então, ele vai te apresentar a arquitetura 32 bits e a arquitetura 64 bits, né? Então vai ter 32 e 64 bits,
né, nessa imagem que no caso, que ele vai pedir para você escolher. Se for Windows 11, só vai ter a arquitetura 64 bits, porque a maioria dos aplicativos está rodando assim, né? Então, geralmente, no Windows 11, ele vai te dar essa opção para vocês, tá bom? E aí, pessoal, finalmente, quando vocês for com o Tab, quando vocês for para a próxima tela, né, no caso, o que acontece? Ele vai perguntar para você das partições, né? Ou seja, o que é as partições? É onde estão os seus arquivos, né? Ou seja, que está no seu HD ou no seu SSD, se você quer excluir. Então, por exemplo, se você tem um HD particionado, é até bom lembrar, você tem que selecionar a partição, por isso que é até bom você rotular essa partição que está dentro do seu pendrive, do seu HD, no caso, perdão. Você pode rotular dentro do seu HD, ou seja, aonde roda o sistema operacional do computador, né? Que está dentro do computador, ou do seu SSD. Então você rotula, coloca o nome, porque lá na tela de formatação, ele vai perguntar para você se você quer excluir, no caso, as partições. E aí, como você vai excluir? No caso, com a seta para cima e para baixo, você vai andando por cima delas. Então você vai escolher aquela que você quer excluir. No caso, você vai deixar a seta em cima dela. E aí vai com o Tab até o botão excluir, tá bom? Se o seu HD está particionado, é até bom você colocar o rotular, o nome, vamos supor, meus arquivos pessoais, entendeu? Ou você pode colocar meus arquivos interessantes, entendeu? Então você pode deixar desse jeito para você saber a partição que está ali certinho, né? Para você não excluir a partição errada, tá bom? Por isso que é bem importante você renomear essa partição, tá? Então você não exclui ela. As outras partições, você pode excluir tudo. Isso, pessoal, lembrando, se o seu HD ou SSD, ele está particionado, ou seja, ele está dividido, né? Então, se ele não tiver nem... Vamos supor, Matheus, o meu HD, meu SSD, ele não está particionado, ele está na configuração padrão. Então, você pode apagar tudo, né? Você pode excluir partição por partição. Como é que você faz para poder excluir? Você vai, no caso, você seleciona com a seta para cima e para baixo, vai com o Tab até o botão excluir, aí ele vai perguntar se você tem certeza que você quer excluir, vai com o Tab até o botão OK, no caso o botão excluir, e aí dá um Enter, né? E aí você vai fazendo isso sucessivamente com as outras partições, tá? Se o seu HD ou SSD é particionado, aí você, né, no caso, marca ali, no caso, confere a partição. Por isso que até é bem interessante você renomear, e aí você deixa aquela partição lá, tudo certinho, tá bom? Com o nome dela para você saber, no caso você que é deficiente visual, que o leitor de telas vai falar para você, então você vai saber certinho aonde está ali aquela partição renomeada. Então vai ter lá, meus arquivos importantes. Então quando você excluir as outras partições, aí abaixo da que você excluiu, vai ter os seus arquivos, no caso, aí, no caso do seu computador, ou seja, aqui no caso está particionado, né? Se você particionou. Se você não particionou, pode excluir tudo, tá? Você pode excluir todas as suas partições, tá bom? E aí, pessoal, o que acontece? Aí a gente vai ter que criar uma partição, né? Se você está com seu HD particionado, isso vai servir para você que está com seu HD ou SSD particionado ou não, né? Então, como é que a gente vai fazer para poder criar uma partição? Você vai com o Tab até o botão novo, tá? E o que acontece, pessoal? Quando você for com o Tab até o botão novo, ele vai perguntar para você qual o tamanho em megabytes que você quer deixar a sua partição, né? Geralmente vai estar sugerido como 200 mil, né? E isso não se assusta, não. Nossa, Matheus, mas tem o nome dessa... Isso daí é o tamanho em megabytes? Isso aí é sugerido pelo Windows, tá? Isso aí você não... você pode até alterar, mas não precisa não, se você caso querer. Se você quiser alterar, você, no caso, vai movimentando a setinha para cima e para baixo e altera em quantos megabytes você quer alterar essa opção de 200 mil. Mas, geralmente, deixa nessa opção mesmo, né? E vai até o botão aplicar. Vai com o Tab, você vai chegar até o botão aplicar e aí vai pressionar o Enter. Aí, o que ele vai perguntar para você? Ele vai perguntar
se é que ele vai criar umas partições, porque o Windows ele precisa de umas partições, né? Para você no caso deixar, né? Ou seja, ele vai vir com as partições para que roda os arquivos, né? Ou seja, as partições extras para que roda outras opções. Então, o que acontece? Você dá um OK, você vai com o Tab até o botão OK, e aí, no caso, dá um Enter, né? Aí ele vai começar a criar a partição, né? No caso, você espera ali um pouquinho. Quando ele criar, apesar que não demora muito não, é rapidinho, né? Quando você vai com o Tab até o botão OK, aí você chega mais rapidamente, no caso você aguarda, né, perdão, que ele vai fazer o procedimento rapidinho depois que você dá o Enter no botão OK, tá bom, pessoal? Então, gente, aí o que acontece? Pra gente saber, porque a gente tem que saber a partição que a gente vai instalar o Windows que a gente quer colocar, né? O Windows 10 ou Windows 11. Então, o que acontece? A partição C, ela é a partição que está, no caso... Se o seu HD, o SSD está particionado, ele geralmente é a partição 2, tá? Então, ele vai falar o tamanho maior em megabytes, né? Então, você já vai saber qual é a partição C. Então, ele vai falar partição 2 total, 195 mil e tanto de megabytes. Então, ele vai falar essa porcentagem para vocês. Geralmente, a partição 2, né? Que é a partição que é onde que a gente vai rodar os arquivos dos programas, né, no caso, e na partição principal, que é a partição de cima, vai rodar também que ele vai falar assim, reservado pelo sistema. Então, ou seja, ele vai rodar os arquivos do Windows e também o próprio sistema operacional Windows, né? Então, ele vai rodar essa partição aí na partição reservada, tá? Ele vai falar reservado pelo sistema. Então, qual que é a partição que vocês vão instalar o Windows? É a partição 2, tá bom? Então, você movimenta a seta para cima e para baixo, para você que enxerga, para você que é deficiente visual, vai com a seta para cima e para baixo, até a partição 2, e aí, no caso, deixa a seta em cima dele, e vai com o Tab até avançar. Pessoal, se vocês quiserem também, vocês podem formatar essa partição, mesmo que não tenha nada, para fazer com que o Windows ele rode redondo também. No caso, tem gente que sente que o Windows ele roda, no caso, redondinho, quando você formata essa partição, mesmo que não tenha nada, essa partição 2. Então, o que você pode fazer? Você pode com o Tab, que assim, vai ter a opção de formatar antes de você avançar para instalar, né? Então, você vai com o Tab até formatar, aí vai perguntar que esta partição contém arquivos importantes do computador, né, no caso do fabricante, mesmo que não tenha nada, não vai ter nada, mas ele vai te dar esse diálogo. Aí você vai com o Tab até o botão OK, e aí pronto, dá o Enter, e aí no caso ele já vai começar a formatar. Mesmo que não tenha nada mais, ele vai deixar, né, no caso, limpa, vamos dizer assim. E aí sim, pessoal, quando vocês deixar a setinha, no caso, em cima dessa partição, que é a partição 2, aí vocês vão com o Tab até o botão avançar, e aí finalmente ele já vai fazer ele vai preparar os arquivos, né, no caso, e já vai começar a instalar o seu sistema operacional, tá bom? Aí o que acontece? Nisso, dependendo da sua internet, ela pode demorar um pouco, tá? Então vai variando bastante, tá bom? Então você aguarda. Você que é deficiente visual, assim como eu, no caso que é cego total, pode ir chamando o narrador, tá? Você que enxerga e utiliza sua máquina sem um leitor de telas, você vai ver que vai ter a hora certinha que ele vai te dando um aviso na tela, né? A gente não, a gente vai chamando o narrador, né? No caso, você vai pressionando Ctrl Windows Enter, só que isso depois de um certo momento que a máquina reinicia. Claro que a gente não vai conseguir sentir, né? Mas você vai na tentativa e erro, né? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Como é que vocês vão perceber que o procedimento vai estar com sucesso? Quando vocês caem no desktop. Na hora que ele falar assim, desktop lista, vocês podem ter certeza que deu tudo certo, você conseguiu formatar o seu Windows 10 aí com acessibilidade, no caso, entre parênteses, né? Eu não poderia colocar com independência total por causa na parte do menu de boot, né?
porque ali a gente vai... Apesar que é só a primeira vez, né, que você vai formatar, porque depois das próximas vezes, você vai, no caso, você estando seguro onde fica o pendrive, aí você já vai saber certinho aonde fica lá por dentro do menu de boot da sua máquina, tá bom, pessoal? Bom, gente, então é isso. Então esse foi o tutorial completo, tanto do primeiro vídeo como do segundo. Eu ensinei para vocês como que vocês formatam o computador de vocês com acessibilidade, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês gostem muito do vídeo, tá? OBS 20. Muito obrigado aí por vocês terem acompanhado todo esse OBS 25.0. esse ano, né, no caso. Os conteúdos que eu trago aqui para vocês, tá? E muito obrigado mesmo. Eu vou ficando por aqui. E desejando aqui um próspero ano novo para vocês, tá? Tudo de bom para vocês, muita paz, muita saúde e nos veremos nos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui! Iniciar. Parar a gravação.